gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana aqui da Encontre Cursos e hoje nós estamos aqui para falar sobre como você pode estar preparado para ensinar, já que você quer e precisa ensinar, mas não sabe por onde começar. Então, a gente está ao vivo aqui no Facebook e no Instagram também. Sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de hoje. Como eu já comentei em outras aulas, a Encontre Cursos ela é uma plataforma que está em desenvolvimento. Nós somos uma startup, ela está em desenvolvimento. Ela é uma plataforma que trabalha com a questão da educação profissional. Nós vamos oferecer cursos online com aulas ao vivo, totalmente personalizado para atender às demandas de mercado de trabalho, para que você possa se desenvolver profissionalmente. Então, a nossa missão é proporcionar para as pessoas as melhores experiências de aprendizado, para que elas possam se desenvolver enquanto pessoas e profissionais. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana, como eu já comentei com vocês. Eu trabalho na área de treinamento e desenvolvimento. Eu estou na área de educação profissional já faz 14 anos. Então, eu iniciei a minha trajetória profissional aos 18 anos. E no início eu trabalhava como estagiária e trabalhei na parte administrativa. Hoje faz 7 anos que eu trabalho na parte de treinamento e desenvolvimento. Hoje eu sou instrutora de treinamento. Eu faço treinamento nas empresas, levanto as necessidades de treinamento, a gente customiza, personaliza os treinamentos para atender às necessidades das empresas. E hoje eu estou aqui para contar também sobre um pouquinho sobre a minha história, né? Para a gente criar uma conexão, para vocês entenderem essa questão do quanto assim é desafiador você iniciar a questão do ensinar, né? Porque não é tão simples quanto parece. Parece fácil, mas não é tão fácil assim. Pelo menos essa era a visão que eu tinha. Eu estava numa fase na minha vida que eu queria muito ser promovida, buscava novos desafios pessoais e profissionais. Mas o que aconteceu? Eu trabalhava numa parte administrativa, parte de recursos humanos, folha de pagamento, integração de novos funcionários. Só que eu pensava assim, nossa, eu vou transmitir tudo o que eu sei para as pessoas, eu quero compartilhar esse conhecimento, eu quero que as pessoas saibam como que é trabalhar nessa parte de recursos humanos. Mas quando eu comecei a dar aula, gente, eu entrei num mundo totalmente diferente. Você entra numa sala de aula e fala, meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Por onde eu começo aqui, né? Como que eu faço para transmitir conhecimento de uma forma que as pessoas realmente se desenvolvam e aprendam, né? Então, eu vou até deixar aqui para vocês uma pergunta, né? Se você quer e precisa ensinar pessoas, quais são as suas dificuldades? Que dificuldades você encontra hoje para ensinar? Se você ainda não ensina, mas tem vontade, o que te bloqueia? O que está te bloqueando? Então, eu vou perguntar aqui para vocês, beleza? E aí respondam, participem, para a gente poder trocar experiência, porque vai aqui para vocês um segredo, né? Que todo o aprendizado, ele acontece também por meio de experiências que nós trocamos. Então, a experiência é uma forma, a troca de experiência é uma forma de desenvolver aprendizado. Então, eu vou escrever aqui quais são as suas dificuldades para ensinar. Dificuldades para ensinar. Então, participe aqui com a gente, responda. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar também. Voltando aqui então, né, em relação à minha história. Como eu falei para vocês, hoje eu trabalho com treinamento. Mas o que eu gostaria de falar é assim, que na primeira vez que eu entrei numa sala de aula, foi um mundo totalmente diferente. E eu fui dar aula para uma turma de 32 alunos, num curso de assistente administrativo. E foi um mundo, assim, totalmente diferente, gente. Porque tem algumas questões, alguns conhecimentos que nós precisamos desenvolver, algumas competências que nós precisamos desenvolver antes mesmo de falar de ensinar, de transmitir conhecimento. E sobre isso que eu vou falar para vocês aqui também daqui a pouquinho. Então, quando eu entrei naquela sala de aula com 32 adolescentes, eu senti um bloqueio, uma resistência da parte deles. A impressão que eles passavam para mim era a seguinte: o que será que essa novinha tem para me ensinar? O que será que essa novinha vai nos ensinar? Então, assim,
eu senti uma resistência e um bloqueio da parte deles. E aí eu não soube lidar com a situação. Então, o que aconteceu? Eu travei, eu me deixei travar. E eu chegava em casa chorando para minha mãe, né? Mãe, eu tô com vontade de desistir, mãe. Eu não sei se isso é para mim, não sei se isso é para minha vida mesmo. Eu acho que eu não vou, mãe, não vou. Eu vou desistir, vou sair correndo, eu vou pedir demissão. E ela falava, calma, tudo é uma questão de aprendizado, de experiência, você vai aprender, você vai se desenvolver. Ainda bem que eu ouvi a minha mãe e hoje eu posso estar aqui falando para vocês sobre como, né, eu consegui encontrar o meu caminho para desenvolver a questão das formas de transmitir conhecimento. Então, antes mesmo de nós começarmos a ensinar, é muito importante desenvolvermos algumas competências que estão relacionadas com a questão do autoconhecimento. Eu tenho que ter um bom relacionamento interpessoal, estudar, conhecer sobre esse assunto, como que eu faço para melhorar as minhas relações interpessoais. Eu falei no primeiro vídeo da série de videoaulas, aulas ao vivo que nós estamos gravando, sobre as competências exigidas pelo mercado de trabalho. Então, se você ainda não assistiu, assista depois dessa aula, que lá eu comento sobre algumas competências. Hoje eu vou dar só uma pincelada aqui, só para a gente relembrar, porque são competências que eu também preciso desenvolver para ensinar pessoas. Eu preciso estar preparado, vamos dizer assim, que é a base para poder ensinar pessoas. Uma delas está relacionada com autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu me permito conhecer, fica mais fácil para eu lidar com o outro, para eu gerar a questão da empatia quando o outro tiver necessidade ou tiver passando por alguma dificuldade. Porque assim, quando a gente fala de ensinar, nós estamos falando de pessoas. Então é importante eu conhecer um pouco sobre pessoas. Eu tenho que gostar de pessoas, porque independente se o treinamento é online ou presencial, se tem 1 hora de duração, se tem 10, 16, 30, 40, enfim, 300 horas de duração, não importa, pessoal. Nós estamos falando de pessoas que têm sonhos diferentes, motivações diferentes, opiniões, desejos, personalidades diferentes. Então, é muito importante que eu desenvolva e trabalhe essa questão do relacionamento interpessoal e tente também me conhecer, porque a partir do momento que eu me conheço, fica mais fácil para entender a necessidade e conhecer o outro. Então, estudar sobre autoconhecimento, desenvolver o autoconhecimento é muito importante. Esses são alguns conhecimentos que nós vamos precisar desenvolver antes de chegar na questão do ensino, do ensinar mesmo. Outra característica, conhecimento importante, na verdade, competência que nós temos que desenvolver, como eu comentei também já no primeiro vídeo, é a questão da comunicação. Então, eu preciso saber me comunicar, fazer uma apresentação em público. É importante saber técnicas de oratória, técnicas de dicção. O que é a dicção, gente? É a forma como eu pronuncio as palavras, né? Então, assim, a articulação, como que está sendo pronunciada a palavra que eu estou falando, vamos dizer assim, né? Então, não é problema, é problema. Numa sala de aula tem que tomar muito cuidado com os vícios de linguagem, não é para mim fazer, é para eu fazer. É muito comum quando estamos nervosos, daí falarmos o né, é comum, tá, gente? O que não pode acontecer é se tornar constante. Quando se trata de vício de linguagem, nós falamos de forma inconsciente, nós não percebemos. Então, nós temos que tomar cuidado, por quê? Muitas vezes, se eu fico falando né, o tempo todo, vai desviar a atenção. A pessoa vai passar a prestar atenção em quantas vezes eu tô falando né, e não naquilo que eu estou, de fato, ali transmitindo de conhecimento. Então, são algumas dicas importantes quando a gente fala de comunicação. É muito importante a gente trabalhar com essa questão, verificar como está a nossa dicção, a questão dos vícios de linguagem, técnicas de oratória, saber, né, se comunicar em público, fazer apresentações, ter uma boa postura. Quando eu estou ali na frente, eu tenho que também ter ciência que eu não sou a única detentora do conhecimento, mas é importante eu mostrar uma postura que eu transmita confiança e segurança para as pessoas. Afinal, eu estou ali para mediar o aprendizado. E o aluno, o aprendiz, a pessoa que está participando do meu curso, ele está ali para aprender comigo e eu também aprender com ele. Então, a questão da comunicação, ela é fundamental.
Ah, Fabiana, mas eu tenho medo de falar em público. Como que eu vou ensinar se eu tenho medo? Ou, eu quero fazer cursos online, Fabiana, mas eu não sei se eu levo jeito para falar, o que eu posso fazer? Não se preocupe que nós vamos também, nas próximas videoaulas, passar algumas dicas sobre como melhorar a nossa comunicação para fazer apresentações, para poder gravar vídeos, enfim. Nós vamos passar algumas dicas, nos acompanhe aqui nas nossas redes sociais e não percam. Agora, beleza. Outra questão, se vamos por ser a Fabiana, não, essa questão da comunicação eu tenho facilidade, as pessoas falam que eu me relaciono bem com as outras, as pessoas falam que na empresa ou na escola, faculdade, enfim, eu faço boas apresentações, eu tenho facilidade para falar em público. Agora eu preciso e quero transmitir os meus conhecimentos. Como que eu faço? Então, o próximo passo, o próximo conhecimento importante, se você vai trabalhar com aprendizado de adultos, você vai trabalhar com adultos, é fundamental que você conheça os princípios da andragogia. O que é isso, né, Fabiana? Andragogia é de comer? Não, não é de comer. Andragogia, na verdade, ela está relacionada com o aprendizado de adultos. É a ciência que estuda o aprendizado de adultos. Então, ela é uma palavra grega, onde andros significa adultos e gogos, né, que é gogia, significa o estudo. Então, é o estudo do aprendizado de adultos. Andragogia. Então, se você não conhece sobre esse assunto, não se preocupe que nós vamos também ter uma aula ao vivo especial só para falar de andragogia. Afinal, quem ensina adultos precisa entender desses princípios. Porque o adulto, ele aprende diferente da criança. A pedagogia, ela estuda o aprendizado da criança. Andragogia, o aprendizado do adulto. E a criança, ela aprende de forma diferente do adulto. A criança é esponja, né, gente? Está absorvendo tudo o que você está falando ali, né? O que você está fazendo. O adulto não. O adulto, ele já vem com uma bagagem, ele precisa de uma motivação, ele precisa de autonomia para que ele possa desenvolver o aprendizado. Mas isso nós vamos falar num próximo momento. Acompanhe a gente aqui, que você vai aprender um pouco mais sobre esse assunto também. Beleza, aprendi sobre andragogia e vou passar a aplicar os princípios da andragogia nos cursos que eu vou desenvolver. Beleza? Beleza. Quais são os próximos passos? Então, partindo do princípio que eu já tenho aí um conhecimento, tenho bons relacionamentos, gosto de trabalhar com pessoas, tenho uma boa comunicação, identifiquei os princípios de andragogia, bora começar a ensinar e transmitir conhecimento. Por onde eu começo? Essa é a grande pergunta. Por onde começar? Então, eu uso uma técnica, pessoal. Na verdade, uma técnica não, né? Eu digo assim, são 4 passos. Para eu ensinar, é importante eu seguir 4 passos fundamentais. São eles o planejamento. Então, para eu começar a ensinar, é muito importante eu planejar. Preparação. Então, não é só chegar falando o que eu sei. Não, vou chegar aqui e vou falar o que eu sei. Não. Eu tenho que ter toda uma preparação quando eu falo de transmitir conhecimento e, principalmente, desenvolver a aprendizagem no outro. Eu preciso executar, então aquilo que eu planejei e me preparei, eu vou colocar em prática. E depois que eu coloco em prática, é muito importante fazer as lições aprendidas. Então, é muito comum, depois de cada treinamento, no final de cada curso, de cada treinamento, de cada apresentação, cada aula, eu penso assim: o que eu aprendi hoje? O que foi positivo? O que precisa ser melhorado? Então, isso eu chamo de lições aprendidas. Mas hoje eu vou focar para vocês aqui no primeiro P, vamos dizer assim, né? Na parte principal, que é o planejamento. Na próxima aula ao vivo, eu vou falar sobre a preparação e sobre a questão da execução e também das lições aprendidas. Então, nós vamos trabalhar em cada aula ao vivo um desses passos, né? Hoje nós vamos começar com o planejamento. Planejamento, pessoal, é o ato ou ação de fazer planos. Se você for procurar no dicionário, no Michaelis, é isso que vai estar escrito. Mas quando eu falo em planejar o meu ensino, planejar a minha aula, o meu treinamento, a minha apresentação, o meu curso, tem 7 perguntas fundamentais que você precisa responder. Ou seja, que você precisa verificar antes de preparar o seu material, preparar os seus recursos, para depois colocar em execução. Tudo bem? Então, quais são essas 7 perguntas que você tem que responder? A primeira delas é
O quê? O famoso o quê, né? Quem conhece os 5 Ws e 2 Hs? A gente vai seguir esse conceito, tá? Então, o que, se a gente fosse falar em inglês, é o what. É o primeiro W aí, né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso treinar? Qual é o tema, né, da minha aula? Qual é o assunto que eu vou trabalhar nessa aula? Então, o quê? O que precisa ser feito? O que precisa ser realizado? Então, eu vou colocar, eu vou fazer um curso, por exemplo, sobre técnicas para falar em público, é o nome, né? É o nome é o título da minha aula ou do meu treinamento. E o conteúdo são os assuntos que eu vou trabalhar dentro desse tema, dentro do título do meu curso, né? Então, se são técnicas para falar em público, conteúdo eu vou falar sobre postura, sobre comunicação, sobre entonação de voz, sobre a questão de recursos audiovisuais, enfim, daí isso seria o conteúdo, beleza? Muito bem. A próxima pergunta seria o quem, que é o who, né? Quem vai participar desse treinamento? Gente, para tudo, né? Vamos parar tudo, porque na verdade eu costumo dizer que o quem, who em inglês, é a pergunta-chave que eu preciso responder, que eu preciso identificar, que está relacionada ao meu público, ao perfil do meu público. Quem são as pessoas que vão participar desse treinamento? Qual é o perfil desse público? São adolescentes? Se são adolescentes, qual é a faixa etária desses adolescentes? São meninos, meninas ou ambos? Por quê? Eu preciso adaptar a minha linguagem. Se for um público mais jovem, então eu vou ter que falar de uma maneira mais descolada. A minha vestimenta também é importante estar aproximada do meu público, é importante estar próximo do meu público. Então eu vou ser mais informal, vamos dizer assim. Não tem nada de errado, vou ser mais informal, vou falar de boa, né? Vou falar chave, é top, que é o que os adolescentes fazem hoje, né? E isso eu aprendi, gente, na prática, vou ser bem sincera para vocês. Então, eu estou dividindo aqui com vocês algo que eu vivenciei. Porque uma vez eu precisei fazer uma palestra também para adolescentes. E o que aconteceu? Eu fui muito séria. Eu fui de terno. Terno assim, né? Blazer e calça social e blusa e tudo mais, né? Aí eu senti assim que eles me olharam tal. Aí o que eu queria? Eu tava passando ali autoridade para eles, né? Não, eu tô aqui porque eu sei, né? O que eu tô falando. Só que hoje o mundo já não é assim mais, né? As pessoas, elas querem mostrar também que elas sabem, querem compartilhar conhecimento. Então hoje você tem que atrair as pessoas para o seu lado, né? Quando a gente fala em sala de aula. E a primeira questão que está relacionada é criar a conexão. Você tem que criar a conexão com o seu público. Por isso que é importante você conhecer o seu público, quem vai participar. Aí eu percebi que não foi legal aquela palestra. Eu falei, nossa, não foi legal, eu fiz alguma coisa errada. Aí eu fiquei pensando. Falei, já sei. A minha linguagem estava séria demais, a minha roupa estava séria demais, e eu estava falando com um público jovem, né? Então, assim, eu não criei conexão com eles na hora que eu entrei. Eu me apresentei, falei sobre o conteúdo, tchau. Será que aquilo de fato gerou aprendizado, aquele momento? Quando a gente fala de aprendizado, o aprendizado ele acontece por troca de experiência, ele acontece por impacto emocional. Então, é aquilo que fica gravado, guardado na mente das pessoas. Então, eu percebi, poxa, eu acho que não gerei nada assim de produtivo para eles. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou fazer diferente na próxima vez? Aí eu falei, já sei, eu preciso identificar essas pessoas, eu preciso saber o que elas gostam, onde elas costumam frequentar, como que esse público age hoje, né? E daí eu tive uma outra oportunidade de fazer o mesmo conteúdo para uma outra turma. E aí foi muito bacana, porque eu coloquei uma roupa assim mais descolada, né? Como a gente pode dizer, uma roupa mais assim que as meninas usam hoje. Identifiquei os locais aqui de Sorocaba que eles costumam visitar. E algumas palavras, algumas gírias que eles também falam. E aí eu entrei no treinamento, no curso, né? E assim, eu fiz um teatro, eu fingi que eu tava falando no telefone. Aí eu, miga, sua louca! Você comprou um iPhone? Como assim? Era palestra sobre educação financeira. Mas você começou a trabalhar agora, como que você vai pagar isso aí? Miga, arrasou, lacrou. Então, assim, eu fingindo que eu estava ali no telefone, foi a introdução da palestra. Mas naquele momento eu criei
conexão com o meu público. E isso foi muito importante. Naquele momento eu ganhei a plateia, vamos dizer assim, eu ganhei os alunos. Aí a gente foi trocando informação, experiência, eu fui perguntando para eles, eles foram muito participativos, então assim, foi muito bacana, foi uma experiência muito positiva. Então essa questão de você saber o perfil do seu público é fundamental, gente. Por quê? Para você adaptar a linguagem. Então é importante saber se é homem, se é mulher, quantos anos tem, se é jovem, se é adolescente, ótimo, né? Se é jovem, se é adulto, e o cargo que essas pessoas exercem na empresa, porque de repente se é um cargo de gestão, de coordenação, antes de conhecê-los já tem que ser mais formal, né? Mais padrão, vamos dizer assim. Agora eu vou falar com o pessoal que é operacional. A minha linguagem pode ser mais informal, mais simples. Porque se eu chegar lá e começar a falar difícil, eles pode ser que eles não entendam aquilo que eu estou falando. E aí não vai ter uma comunicação eficaz. Eu não estou desenvolvendo aprendizado. Então, conhecer o público é fundamental, o perfil do seu público, tudo bem? Então, essa é a segunda pergunta que precisa ser respondida. A terceira pergunta, where, que é o onde. Onde será localizado esse curso, esse treinamento, essa palestra, enfim, essa apresentação. O local. Por que é importante saber do local? Se for online, beleza, quais são os meios que serão utilizados para transmitir essa palestra, esse curso, esse treinamento? Aqui hoje nós estamos usando o Instagram, estamos usando o Facebook, por exemplo, que é o meio de comunicação que está sendo utilizado. É o local, é o onde, tá, gente? Se for presencial, é importante conhecer o local com antecedência. Por quê? Para você verificar as instalações, se atende de fato o que você precisa, se tem tomada suficiente, se a tomada que são com 3 furos assim, se estão com 2 assim e 1 furo assim, enfim. Tem que levar adaptador, tem que verificar a tensão, né? Se é 110, se é 220, enfim, é importante. Se você não conseguir visitar o local antes, se tem a quantidade, se cabe nesse local a quantidade de pessoas que você precisa treinar, isso é muito importante também. Se você não conseguir visitar o local antes, entra lá. Então, dica, entra no Google Maps, no satélite do Google, procura o endereço, olha por fora, pelo menos, como que é a empresa, o local, o auditório, hotel, enfim, onde for realizado. Liga, conversa com a pessoa, busca informações para saber se aquele local vai atender a sua necessidade. Tudo bem? Porque, de repente, é um local que não cabe a quantidade de pessoas que foi planejada, enfim. Aí acontece uma situação constrangedora. Mas também, gente, olha, tudo é aprendizado, né? Quem nunca esqueceu de confirmar o local antes e chegou lá e viu que a tomada que você tem, o adaptador que você tem, não dá para tomada. Ou você olha na sua bolsa e o que acontece? Cadê a extensão que estava na minha bolsa e sumiu, né? Que eu usei em outro lugar. Quem nunca, né? Então, por isso é muito importante a gente confirmar com antecedência, tá bom? Terceira pergunta, muito bem. Quarta pergunta que eu preciso responder é o when. Quando? Quando será realizado esse curso, esse treinamento? É a data e o horário, tá? Eu preciso saber. Outra informação importante é quanto tempo. Quanto tempo. Então, dentro do quando, né? Eu preciso saber o tempo de duração também. O tempo de duração é ótimo, né? A duração que eu tenho, né? O tempo permitido para desenvolver esse treinamento, esse curso, enfim. É muito importante porque para você saber quanto tempo você tem ou qual é a carga horária, se for um curso um pouco mais longo, qual é a carga horária. Por quê? Para você distribuir o seu conteúdo de acordo com o tempo que você tem disponível. Tudo bem? Para, de repente, você não falar demais ou você fala demais e falta conteúdo para finalizar no final, você fala de menos e sobra tempo. Então, é importante você planejar depois a distribuição do conteúdo dentro, né, do tempo que você tem disponível. Tudo bem? Beleza. Aí, a quinta pergunta é o how. Não, how não. Vamos para o why. Why só. Why de por quê. Por que você precisa treinar essas pessoas? Por que você precisa transmitir esse conhecimento? Por que você precisa fazer essa apresentação? Isso também é muito importante, porque quando eu respondo por quê, está relacionado com o objetivo que eu quero atingir. Qual é o resultado que eu espero atingir
desse curso, dessa palestra, dessa apresentação, desse treinamento, enfim. É muito importante você verificar o porquê as pessoas precisam ser treinadas naquele momento, naquela situação. Tudo bem? Depois do porquê, a gente vai para o how, que é o como. Como que eu vou transmitir as informações? Quais estratégias e metodologias de ensino eu vou utilizar? Ensino-aprendizagem, tá, gente? Então, assim, há várias estratégias para a gente transmitir conhecimento. A mais comum que a gente conhece é a exposição, né? Agora que eu estou numa exposição, por exemplo, porque só eu estou falando e vocês estão me assistindo. Quando alguém responder aqui a pergunta que eu fiz, quais dificuldades vocês encontram para transmitir conhecimento, para ensinar, aí a gente fala que já está sendo um diálogo, uma exposição dialogada, porque está tendo a troca de informação, a troca de experiência. Mas há outras formas de você transmitir conhecimento, né? Tem a dramatização, a demonstração, estudo dirigido, estudo de caso, situação-problema. Hoje fala-se muito em metodologias ativas de aprendizagem. Esses conteúdos específicos nós vamos trabalhar também em outras videoaulas. Nós vamos explicar para vocês quais são as estratégias e metodologias de ensino que são mais comuns que eu posso utilizar. E digamos que as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, elas são mais avançadas, um pouco mais avançadas. Nós vamos explicar para vocês também. Então, não perca nossas próximas aulas ao vivo, tudo bem? Beleza? Muito bom. Depois que eu respondi o como, eu vou responder o quanto custa, how much. Quanto eu vou gastar para executar, para fazer esse treinamento? Quanto eu vou cobrar da empresa para quem eu vou oferecer esse treinamento? Quanto eu vou cobrar do aluno que vai comprar o meu curso? Enfim, você tem que fazer todo um levantamento de custo. Se for presencial, eu vou entregar lembrancinhas no final, vou entregar bala, chocolate. É muito importante você saber também a quantidade de pessoas, é fundamental saber a quantidade de pessoas, porque o seu custo também vai estar direcionado com a quantidade de pessoas que vão participar do seu treinamento, se ele for presencial. Se for online, você vai direcionar o seu custo em relação ao seu tempo, né? O tempo que você está ali investindo para fazer aquela videoaula, por exemplo, para pensar numa estratégia. Se você for fazer uma aula, uma mentoria ao vivo, quanto você vai cobrar por aquela hora, aquele momento que você está ali com o aluno, aí é um pouco diferente o processo, mas é importante você saber quanto custa, quanto você vai cobrar, tudo bem? Quanto você vai cobrar e o quanto isso vai custar para você, ok? Que é ali, se você trabalha numa empresa e pode ser que você tenha que passar esse preço para o cliente, o valor do investimento para o cliente, então você vai fazer toda a negociação. Agora, se for você, o prestador de serviço, você que vai começar a trabalhar, a fazer os treinamentos, você precisa saber quanto cobrar e quanto vai te custar. Agora, se você é líder, se você já trabalha com a parte de treinamento, se você desenvolve os treinamentos na empresa, é importante verificar o custo com o material que você vai ter, a quantidade de... vou ter que imprimir material, quanto que isso custa, né? É importante você ter essa noção. Vou entregar algumas lembrancinhas, vou entregar algumas atividades, vou entregar, por exemplo, né, um pendrive de lembrancinha, enfim. Eu preciso ter uma noção do custo, que é o quanto custa, o how much. Tudo bem? Então, gente, só recapitulando. Se você é líder, se você trabalha com treinamentos, se você deseja ensinar pessoas no seu ambiente de trabalho, ou se você deseja começar a ensinar pessoas aqui nesse mundo online, se você também trabalha com treinamento e desenvolvimento na empresa, ou você ainda não está começando a ensinar pessoas, mas pretende ensinar pessoas no seu ambiente de trabalho, você pretende ser promovido para um cargo que hoje as empresas têm a questão do instrutor de treinamento, facilitador, multiplicador de treinamento, é vamos dizer assim, um cargo, né, usado nas empresas, um cargo comum nas empresas, um nome comum nas empresas. Então, é importante você seguir esse caminho. Você já tem ali uma boa comunicação, vamos seguir o caminho do estar preparado. Como que eu começo a estar preparado? Começo pelo planejamento, tá bom? Vamos só recapitular antes da gente finalizar aqui, né? Então, é importante eu saber o que eu vou falar, para quem, que vamos dizer assim, é
pergunta crucial, né? Que eu vou pensar no meu curso, na minha palestra, na minha apresentação, focando no meu público. Quem, onde, quando, dentro do quando nós temos quanto tempo eu tenho para treinar, a questão do porquê treinar ou ensinar, porque eu preciso fazer aquela apresentação, aquele treinamento, aquele curso, isso é muito importante. Quais são as estratégias que eu vou usar para desenvolver a aprendizagem e quanto custa? Vou ter custo? Quanto vai precisar ser investido, né, ou desembolsado, tudo bem? E quando a gente fala de ensino e aprendizagem, pessoal, na verdade a gente tem que entender que enquanto transmissores de conhecimento, hoje nós não podemos nos achar os únicos detentores de conhecimento, porque as informações elas estão disponíveis a todo momento na internet, dentro da empresa. Então, é muito importante, se você trabalha com treinamentos na empresa ou pretende trabalhar, né, na empresa, é muito importante você ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, qual é o conhecimento que ele tem sobre aquele assunto, aquele conteúdo, porque as pessoas hoje, elas não estão muito interessadas ali do facilitador, só ele fala e a outra pessoa fica sentadinho ali, absorvendo a informação. Não, hoje as pessoas elas querem participar do processo de aprendizagem, elas querem compartilhar conhecimento, experiência. Então é muito importante hoje a pessoa que transmite conhecimento, nós costumamos dizer, trabalhar como facilitadora da aprendizagem, mediadora da aprendizagem. Então nós, enquanto facilitadores, nós temos que estar ali para direcionar, para aprender, para trocar experiência, usando diversas estratégias. Com qual objetivo? Qual deve ser o nosso maior objetivo hoje? Desenvolver a aprendizagem no outro. E você vai perceber que quando a gente consegue atingir esse objetivo, é muito gratificante, é assim, é uma satisfação imensa, gente. Quantas pessoas eu já vi que eu ensinei e hoje estão ali em cargos importantes nas empresas, estão se desenvolvendo. Às vezes a gente começa com um aprendiz, esse aprendiz supera o mestre, vamos dizer assim, né? Cresce, atinge patamares mais altos. E assim, é muito gratificante, gente, é muito gratificante. Então, o gostoso de você transmitir conhecimento é você saber que você está desenvolvendo o outro. E isso é fundamental para que você consiga atingir os seus resultados enquanto facilitador de aprendizagem. Tudo bem? Gente, vamos lá. Quais são as suas dificuldades para transmitir conhecimento? Alguém respondeu a minha pergunta, gente, para transmitir conhecimento, para ensinar? Aqui, não. Alguém tem alguma questão, alguma pergunta? Pode perguntar aqui no Facebook, a gente está, ou no Instagram, quem está aí online no Instagram também. Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? Se ninguém tem nenhuma pergunta, daqui a pouquinho a gente já está encerrando aqui. E se você ficou com vergonha de responder qual é a sua dificuldade para ensinar, para transmitir conhecimento, então nos acompanhe nas nossas redes sociais. Podem sim aqui nos enviar um e-mail, eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês e o WhatsApp também. Se você quiser fazer alguma pergunta, vou escrever aqui para vocês. Vou deixar meu e-mail. Daí depois o Instagram já deixo ali também. Então, é fabiana@encontrecurso.com.br. E eu vou deixar aqui também o meu WhatsApp. Se você, de repente, ficou com vergonha, não quero perguntar agora, tenho vergonha. Uma dica para vocês, não tenham vergonha de perguntar por quê. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de outra pessoa que também está aqui nos acompanhando. Então, fique à vontade, tá bom? Ah, mas eu tenho vergonha de falar qual é a minha dificuldade, eu não quero me expor. Não tem problema, não tem problema. Envia pra gente um e-mail, um WhatsApp, que vai ser um prazer responder para você. Vai ser um prazer ajudar você, tá bom? Aqui, então, deixei aqui meu WhatsApp para você. Pessoal, então nós vamos encerrar por aqui, pessoal, porque eu tô falando pessoal, porque eu tô vendo aqui, tô muito feliz que tem várias pessoas nos acompanhando no Facebook e no Instagram, muito obrigada! Então nós vamos encerrar por aqui hoje. Agradeço muito pela participação de vocês, por vocês estarem aqui com a gente ao vivo. É muito bom estar desenvolvendo, é muito bom poder estar aqui com vocês e poder desenvolver esse conteúdo que a gente tem feito com muito carinho. E nós vamos lançar ainda nessa semana o nosso e-book sobre como estar preparado para ensinar,
com essas dicas, algumas dessas dicas também que eu passei aqui para vocês, tá bom? Na nossa próxima aula ao vivo, nós vamos falar sobre a questão da preparação. Então, se eu preciso preparar um recurso audiovisual, um slide, o que é importante ter no slide, se você tem interesse, acompanhe a nossa próxima aula ao vivo, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 7 de maio. Então, toda semana, uma vez por semana, nós estamos desenvolvendo a aula ao vivo, com temas diversificados, mas nós vamos focar nessa questão do transmitir conhecimento. Então, nós vamos fazer uma sequência, né? Hoje a gente falou sobre o planejamento, na próxima semana nós vamos falar sobre a preparação. Como eu me preparo, a importância de ensaiar antes, de pesquisar, de dominar o assunto, de preparar o recurso audiovisual e também a questão, nós vamos também falar, chegou a hora e aí o que eu tenho que fazer? Nós vamos falar no próximo vídeo, tudo bem? Na próxima videoaula. Eu espero que você possa nos acompanhar. Nos acompanhe, siga nossas redes sociais e fiquem atentos que a qualquer momento nós vamos lançar a nossa plataforma, nós vamos fazer o lançamento aqui da nossa plataforma. Fiquem atentos, se alguém tiver alguma dificuldade, fique à vontade para nos enviar um WhatsApp ou um e-mail, ok? Beleza? Então, muito obrigada, até mais. Beijo, beijo, beijo a todos. Até mais.